Howdy! Como estão todos hoje? Espero que estejam todos bem dispostos para a gente começar a nossa aula de hoje. Here is teacher Cláudia Borges, professora Cláudia Borges, que vai acompanhar vocês aqui nessa primeira parte da nossa aula. E vamos conferir o nosso conteúdo de hoje. Então, nesta aula 3, o objeto de conhecimento é a construção de repertório lexical. O detalhamento é formas regulares e irregulares dos verbos no passado. Acréscimo de ED ou D nos verbos regulares. Então, fiquem bastante atentos, nós vamos começar a nossa aula. Nossa aula hoje vai começar nesse ambiente bonito. Olha só, vocês podem perceber aqui ao meu lado os nossos personagens, a Potira e o Sammy. Esse lugar em que nós estamos é uma fair, uma feira tecnológica, como vocês podem observar ali o título da feira, certo? Eles vieram visitar essa feira que está expondo novas tecnologias relacionadas, à sustentabilidade da Amazônia. Então, eles vieram ver as novas tecnologias, tudo que é de novo relacionado a esse tema. E eu quero que vocês acompanhem um áudio e o texto contando como é que foi essa visita destes dois personagens a esta feira. Mas eu quero que vocês fiquem atentos também a algumas palavras que estão em destaque. Eu tenho certeza que vocês já vão saber que palavras são essas, porque vocês já viram antes. Tudo bem? Então vamos acompanhar o texto juntamente com o áudio. Let's go! Last week, Sammy and Potira went to the Expo Amazonia Bio and TIC Fair. The theme of the fair was Sustainable Amazon Technology for the World, and the proposal of this event is to leverage the bioeconomic, bio, and information and communication technology ICT hubs as two viable and sustainable economic. Bem, então vocês ouviram um pedacinho aí desta primeira parte do texto comentando sobre essa visita dos nossos personagens à feira. Vamos continuar ouvindo. Factors for maintaining the Amazon forest and the socioeconomic development of the Amazon region. They visited several stands and knew many different tech news. Bom, então vocês puderam acompanhar mais um pedacinho e observe essas palavras que estão em destaque. Vamos continuar. After, they left the fair and decided to eat a sandwich, but they did not eat because the restaurant was closed, so they went home. Ok, acompanhe a história que vocês podem observar também as imagens juntamente com algumas palavras que vocês já conhecem. Vamos lá. When Sammy got home, he took a shower and sat on the sofa to watch a movie on TV. But he was so tired that he fell asleep quickly and he did not watch the movie. Bem, então aí finalizamos, o áudio juntamente com o texto contando como foi a visita dos nossos personagens Sammy e Potira a esta feira. Daqui a pouquinho a gente vai ver com um pouquinho mais de calma esse texto, certo? Eu quero já mostrar para vocês também um vocabulário relacionado a esse texto. Vamos ver aqui. Então você tem o vocabulário aí desse texto que fala sobre fair, feira, leverage, alavancar, sustainable, sustentável, hubs, polos, take a shower, tomar banho, tired, cansado, fall asleep, dormir. Então, vocês puderam observar aí este vocabulário a respeito do texto. Então, vamos olhar um pouquinho mais sobre esse texto, ver o que aconteceu lá naquela história do Sammy e da Potira. Vamos verificar novamente aqui o texto. Então, nós vamos conferir um pouquinho sobre a história do que aconteceu lá com o Sammy e a Potira. E vamos observar aquelas palavras que estavam em destaque. Vamos ver. Então, olha só. Vocês acabaram de ver que eles estão comentando sobre a visita dos nossos personagens a essa feira aqui, ó. Tudo bem? Eles estão neste local e o nome dessa feira é esse aqui, ó. Eu quero que vocês comecem a observar, gente, os detalhes das imagens. Olha só. Você pode observar que as pessoas estão espalhadas por esse ambiente. Você tem palavras, em cartazes grandes. Então, daí você já pode tirar algumas ideias do que está acontecendo, certo? Então, aqui já começa comentando sobre o que aconteceu com o Sammy e a Potira. Então,
Então, aqui algumas palavras eu vou destacar para vocês, para a gente entender por que está destacado essas outras aqui. Então, last week. Palavra last week significa semana passada. Então, Sam e a Potira foram onde? Went. O verbo no passado, ir para. Então, eles foram para onde? Para esta feira aqui. Olha a palavra theme, que significa tema. Então, o tema da feira was. O nosso verbo was significa era ou estava. Então, aqui está o tema da feira, ó. Observe sempre esses detalhes pequenininhos aqui, ó, certo? Essa aspas aqui, ela vai estar sempre dando uma ideia de algo que está sendo comentado. Então, esse era o tema da feira, né? Amazônia, né? E a tecnologia relacionada à sustentabilidade. Então, aqui ele comenta um pouquinho mais qual era a proposta desse evento, não é? Que é uma ideia de falar sobre informação e comunicação relacionada à tecnologia, ok? Como uma economia viável e sustentável, ok? Então, o que mais que nós temos? Aqui, ó, they visited. Está em destaque aqui a palavra visited. Ela vem da palavra visit, do verbo visit, visitar, mas ela está diferente, né? Não tem o ED aqui? Isso mesmo, ele é um verbo regular. Visited, eles visitaram, certo? Então, they visited several stands and knew. O verbo knew é um verbo irregular, não é? Ele vem do verbo know, que é o verbo conhecer. Many different tech news. Eles conheceram, né? Eles foram apresentados e ficaram sabendo de vários tipos de novas tecnologias. Então, essa é a primeira parte, a gente vai ver um pouquinho mais desse texto. Eu vou mostrar para vocês agora o que aconteceu com os nossos personagens depois que eles saíram da feira. Quero que vocês continuem observando aquelas palavras que estão em destaque. Vamos continuar vendo o texto. A feira lá continuou, mas eles tiveram que sair. Olha aqui a imagem. Sempre observe a imagem que ela está dando uma dica, uma ideia de alguma coisa. Observe a imagem aqui dos personagens, o rostinho deles. Tá um rosto assim meio desapontado, meio triste, não é? E tem uma palavra aqui em destaque, que é a palavra closed. Closed, closed, que significa fechado. Então, o que aconteceu com eles? Vamos acompanhar aqui. Então, after they left. O verbo left é o passado do verbo sair. Então, eles saíram da onde? Lá da fair. E decided, verbo decided também está no passado, não é? Decided. Bom, o verbo decide, decidir, como ele é regular, eu só posso colocar um D aqui, né? Já está terminando em E, só acrescento D. Eles decidiram o quê? Eat a sandwich, comer um sanduíche. But they did not eat. Eles não comeram. Por quê? O que vocês acham que aconteceu? Olha aqui a imagem. Because the restaurant was... O restaurante estava closed, fechado. So they went home. Por que o went está destacado? Ele é um verbo, certo? Um verbo irregular. A forma dele, não é? Do infinitivo é o go to, que é o verbo ir para. Para onde eles foram, então? Eles foram para casa. E vamos ver agora o final dessa história, né? O que aconteceu aqui com o nosso personagem Sammy. Observando sempre a imagem, não é? Então, essa é a última parte da história deles, depois de que visitaram a feira. O Sammy está aqui dormindo, não é? Tem uma televisão aqui na frente dele, está aqui no sofá, certo? Então, daí a gente já pode inferir algumas ideias que aconteceu com ele, não foi? Então, when Sammy got, é o passado do verbo get, né? Chegou, alcançou. Got home, chegou em casa. He took a shower, né? Essa expressão que a gente usa para tomar banho. He took, verbo irregular, então o presente dele é take. He take a shower, né? No caso, passado took. And sat, sentou-se. Onde? On the sofa. Vocês podem ver aí na imagem, não é? To watch o quê? A movie on TV. But he was, olha aí o verbo to be de novo, ele estava tão cansado, so tired,
that he fell asleep. Ele adormeceu, caiu no sono. Então, esse verbo aqui também é o verbo irregular, certo? Tá no passado, né? Ele fell asleep quickly and he did not watch the movie. Ele não assistiu ao filme. He did not watch the movie. E vamos observar novamente o nosso vocabulário para a gente lembrar as palavras principais. Então, tá aí a palavra fair, feira, leverage, alavancar, sustainable, sustentável, hubs, polos, take a shower, tomar banho, tired, cansado, a última parte da nossa história, e fall asleep, dormir, ok? Adormecer. E agora eu quero destacar para vocês algumas frases que a gente viu aí do nosso texto. Observe aqui comigo. A frase que a gente viu no nosso texto foi essa aqui, não é? They did not eat. O que aconteceu? Estava fechado o restaurante, não é? Não puderam fazer um lanchinho lá, porque eles estavam bem cansados, né? Rodaram aquela feira todinha, não é? Mas infelizmente não conseguiram comer nenhum lanchinho, que estava fechado aqui, estava perto. Mas o que eu quero destacar para vocês? Que essa frase está no simple past, na negative form. Então, observe os elementos que eu estou usando aqui nesta frase, que está escrito assim, they did not eat. They, que são eles, né? Did, que é o auxiliar para a forma negativa. Not, que é a palavra não. E o verbo principal, eat, comer. Vocês já sabem que a forma do verbo eat, ele é um verbo irregular, ficaria diferente, não é verdade? Mas quando a gente utiliza na forma do passado, ele fica na forma dele normal, que ele é como se fosse no infinitivo, mas sem a palavra to, right? Vamos ver mais um outro exemplo. He did not watch the movie. He did not watch the movie. Então, como ele adormeceu, ele não assistiu o filme. Então, observe os elementos da nossa frase, olha lá. He, que é ele, o sujeito. Did, auxiliar. A palavra not, que é o não. Watch é o meu verbo principal, assistir. The movie, que é o complemento. Lembrando aqui, ó, watch está na forma dele normal, sem o infinitivo, né? A palavrinha to, que é do infinitivo. Ok? Se fosse essa frase na afirmativa, aí sim, não é? Eu utilizaria o ed aqui porque ele é um verbo regular. E aí eu já não precisaria mais do did nem do not. Ok? Vamos ver um pouquinho mais detalhado a respeito do simple past. Então, o verbo auxiliar did, junto com o not, posiciona-se sempre onde? Entre o sujeito e o verbo principal. Então, essas duas figurinhas aqui, ó, que eu vou precisar para fazer a forma negativa do passado, vão ficar sempre em que posição na minha frase? Entre o sujeito e o verbo principal. Então, acompanha aqui comigo para a gente não esquecer desta ordem. Então, os elementos são os seguintes. Vamos lá. Primeiramente, quem vem primeiro aqui comigo, gente? O sujeito, certo? Ele que inicia, porque ele que vai praticar a ação. Depois, ali do lado, isso, a dupla dinâmica, para indicar o passado. Did you not? E depois, o verbo no infinitivo sem o to, tá? No infinitivo sem o to, na forma normal dele, sem estar conjugado, isso que eu quero dizer. Tudo bem? Então, essa é a ordem. Sujeito, o did junto com o not e o verbo no infinitivo sem o to, right? Vamos ver mais alguns exemplos, acompanha aqui. Bom, então, a forma negativa, né? Lembrando que eu preciso desses elementos, né? Sujeito, did not, verbo no infinitivo sem o to. Então, vamos só acompanhar esta frase aqui junto comigo sobre o nosso personagem Sammy. I visited the fair. A nossa frase é a seguinte, observem. I visited the fair. Essa frase está na forma afirmativa ou negativa? Isso mesmo, a forma afirmativa. Olha aqui o ed no final. Verbo visit com o ed no final. Isso mesmo, no passado. Agora, observe essa próxima frase da nossa outra personagem. Vamos lá. I did not visit the fair. Então, nesta frase, você já pode observar que tem uma pequena diferença. O verbo é o mesmo, mas tem algo diferente aí.
enquanto aqui o verbo está conjugado, para indicar o passado. Onde é que eu encontro a minha dica para dizer que essa frase está no passado? Onde eu encontro é no did. Ele que está me indicando que essa frase está no passado. E também, junto com o not, eu sei que essa frase está no passado na forma negativa. Então, eu não preciso mexer mais no verbo. O verbo fica na forma normal dele. Não preciso conjugar, não preciso colocar D, nem ED, nem transformar os verbos irregulares para o passado. Ok? Então, aqui, ó, forma afirmativa e a forma negativa. Right? Vamos ver mais um pouquinho da negativa. Vamos lá. Olha lá, gente. Essa dica é legal, ó. Anotem aí que isso é importante. Então, em inglês, o did e o not é usado para todas as pessoas. Isso mesmo. Todas as pessoas gramaticais na formação do passado. Então, aqui eu tenho os pronomes do singular. He, I, she, it, ok? E também eu posso utilizar com os pronomes do plural. You, we, they. Então, qual é a ordem? Eu vou sempre utilizar os pronomes pessoais, ou os nomes, né, que os representam, juntamente com did e o not. E depois quem vem? Isso mesmo, o verbo principal na forma do infinitivo, sem o to, right? Então, essa é a ordem dos nossos elementos aí, tudo bem? Então, eu posso utilizar tranquilamente todos os pronomes junto com este verbo auxiliar did e o not para indicar a forma negativa do passado. Então, vamos ver mais alguns exemplos com nossa forma negativa do Simple Past. Olha quem está aqui comigo, a Taylor Swift. Então, o que ela comentou a respeito da carreira dela? Vamos observar. Ela disse o seguinte, ó, I didn't want to just be another girl singer. Então, I didn't, eu não queria, que é o verbo want. Então, ela não queria ser mais uma cantora qualquer, não é? O que ela disse que ela queria? I wanted, olha aí o verbo no passado, verbo regular, né? Wanted. I wanted there to be something that set me apart. Eu gostaria, né, de algo que me destacasse, ok? Então, ela já foi pronta para uma carreira, assim, para se destacar, não é? Então, vamos ver mais um outro exemplo de um outro cantor, não é? Que também tem um exemplo de negative form. Então, aqui você tem, olha, várias palavras destacadas aqui, ó, didn't, né? Então, Jungmin made my nickname. Então, esse rapaz aqui, né, deu o sobrenome, não, o apelido para mim. An animal called otter, um animal chamado lontra. At first, I didn't know what exactly an otter was. Então, de primeira, eu não sabia, ó, didn't know. Olha aí o verbo tranquilo, né, na forma dele. What exactly was an otter? So I didn't like it. Olha aí, eu não gostei. O verbo like bem aqui, ó. I didn't. And said, I didn't look like an otter. Eu disse, não pareço com esse animal, não. But one day, one of our fans uploaded this picture. It looked so cute. Since then, I've liked it. Então, esse é o cantor, né? Eu Young Sang. Eu acho que eu falei certo. Tudo bem? Vamos ver novamente aqui esse pequeno texto que ele comentou? Então, olha só, gente. Vocês podem observar, está em destaque aqui, os didn't. Mas tem didn't, teacher? Posso utilizar essa forma contraída para indicar a forma negativa tranquilamente, tá? Então, o didn't, ele é como se fosse a junção do did junto com o not, tá? A regra continua a mesma, vai ficar o didn't, depois do didn't vem o verbo principal, ó. Didn't look, didn't like, didn't know, não tem diferença nenhuma, tá? O verbo continua naquela mesma forma do passado, do presente, né? A forma normal dele, mas sem aquela palavra to, que indica o infinitivo, right? Então, essa é a diferença dele, ok? Vamos ver outros exemplos também com a forma negativa.
Olha lá, aqui é a capa de um livro, certo? Você tem a imagem aqui, né, dessa princess. A Little Princess Story. I didn't do it. Então, novamente, você pode observar esta forma contraída, que a gente pode utilizar também, junto com o verbo principal, que no caso aqui é o do. Do it. I didn't do it. Vamos ver aqui junto comigo essa frase novamente? Então, I didn't do it. Lembrando que eu poderia utilizar, em vez do didn't, eu poderia utilizar o did not. Tudo bem? Então, qualquer uma das formas que você utilizar, tá tranquilo, tá? O verbo principal quem é? Tá aqui, ó, o do, que é o verbo fazer. Então, o que está dizendo aí nessa frase? I didn't. Eu não fiz. Não é? O verbo do fazer. Eu não fiz. I didn't do it. Eu não fiz isso, né? Se it está indicando isso ou aquilo, certo? Continuando exemplos, não é? De capas de livro que a gente pega por aí para ver os exemplos também. Sorry, I'm late. I didn't want to come. Essa aqui é pesada, ó. Sorry, I'm late. Desculpa, tô atrasada. I didn't want to come. Eu não queria vir. Poxa, ela já falou logo, não é? A verdade. Eu estou atrasada, mas eu nem queria estar aqui, nem queria vir. Então, novamente, vamos acompanhar aqui comigo esta frase aqui e os elementos. Vamos ver. Então, eu não queria. I didn't. I didn't want. Então, cadê os elementos aqui, gente? Sujeito, a forma contraída didn't e o verbo principal na forma dele normal, sem o to. Então, eu não queria. I didn't. Poderia utilizar também o did not no lugar do didn't? Tranquilo, gente. Vocês é que vão escolher como vocês vão utilizar a forma negativa. Então, você tem opções. Pode utilizar o didn't ou pode utilizar também o did not, que é a forma normal. Ok? So, sorry I'm late. I didn't want. Eu não queria vir. Não queria vir. To come. Continuando. Agora acompanhem comigo de onde que a gente tirou esse didn't, essa forma contraída. Então, lembrando que ele vem desses dois elementos aqui, ó, do did junto com o not. Então, vamos ver os passos aqui. O que é que eu faço primeiro? Eu tenho que juntar as duas palavras, o did junto com o not. Ok. Juntei os dois, vão estar aí os dois juntos. Vamos ver o próximo passo aqui. Todo mundo junto, ok, mas alguém vai ter que sair daí. Vamos ver aqui quem vai sair. Olha só, gente, quem vai sair é o O do not, certo? Ok? E como é que vai ficar? Lá no final, vocês vão observar aqui, que vai ficar o did, o N do not, mas no lugar do O, a gente vai utilizar essa palavrinha, não é? Chamada apóstrofo. Apóstrofo. E aí depois você coloca o T do not que tinha aqui. Tudo bem? Então lembre, juntei os dois, tirou o O e coloco o apóstrofo antes do T. Tudo bem? Então, aí eu tenho uma forma contraída. E lembrando, eu posso utilizar tanto esta contraída quanto a forma normal quando eu quiser fazer uma frase na forma negativa. Tranquilamente. Qualquer uma das duas está corretíssima. Então, você escolhe qual que você acha mais fácil. E para a gente exercitar um pouquinho, vamos conferir aqui duas frases comigo. Então, você tem duas frases. A gente vai ver como a gente poderia utilizar essas frases na forma negativa. Então, aqui, ó, está em destaque os verbos que estão no passado. Então, aqui eu tenho o verbo no passado, que é o verbo estudar, que vem do verbo study, estudar. E aqui na outra frase, eu tenho o verbo original, que é o verbo go to, que significa ir para. Então, qual deles vocês acham que é o verbo regular? Isso mesmo, verbo regular é o study, certo? Olha lá. Verbos terminados em consoante Y, tiro o Y e coloco o IED, tudo bem?
Tá, mas como é que eu faço essa frase para a forma negativa? Eu quero dizer que eu não estudei. Que mais? Depois do I, auxiliar did, junto com o not. Depois quem vem? O verbo study, que é a forma dele normal, sem o to. I did not study very hard last week. Vou colocar os pontinhos aqui, tudo bem? Teacher, eu quero usar aquela forma contraída que eu gostei tanto. Tranquilo, gente. Então, vocês podem colocar bem aqui no lugar do did not, coloca o didn't. I didn't study very hard last week. Tranquilamente, você escolhe. Vamos ver esse aqui agora? My parents went to the supermarket. Então, a frase vai iniciar sempre com o sujeito que é os meus pais. My parents. Eles, não é? Os meus pais. E aí, quem vem depois? Isso mesmo, o verbo auxiliar que indica o passado juntamente com o not. My parents did not. E agora, quem vem? Já estou com did, já estou com not. Isso mesmo. Agora é o verbo principal. Ele vai ficar na forma went to ou go to? Quem falou go to acertou. Go to the supermarket. My parents didn't go to the supermarket. Tranquilamente. E aí, posso utilizar a forma contraída? Também. My parents didn't go to the supermarket. Sem problema nenhum, posso utilizar sim. A forma contraída. Então, lembrando do simple past na forma negativa. Quais são os elementos que eu preciso? Eu preciso do verbo auxiliar did junto com not. Onde eles ficam? Se posicionam sempre entre o sujeito e o verbo principal. Vamos lembrar aqui? Então, como é que fica? Sujeito mais didn't ou did not, mais o verbo no infinitivo sem o to. Então, essa foi a nossa aula sobre o simple past na forma negativa.